Vamos lá. Scrum com Kanban Expert, aula 1, preparatório para PSK, o seu primeiro passo aí na sua jornada, tá? Pessoal, esse treinamento é pela Next One, que é uma empresa de transformação digital e inteligência artificial. E a gente atua não só na parte de educação, mas também com escritório de inteligência artificial para governança de inteligência artificial dentro das organizações. Então, como é que a gente leva isso de uma maneira corporativa, sem precisar, num extremo, deixar tudo aberto e correr sérios riscos, e do outro extremo de bloquear tudo, porque já que eu não sei como é que eu trabalho com inteligência artificial, bloqueia tudo. Então, como é que a gente leva isso de uma maneira, uma governança, e próprios serviços de inteligência artificial, que é desenvolvimento mesmo, projeto, predição, machine learning, uso da inteligência artificial generativa. Eu já tenho alguns cases que ao longo das aulas aqui eu posso comentar com vocês, porque esses projetos eles diferem muito da gestão, tá? E outra coisa, pegando o gancho já da inteligência artificial, projetos de inteligência artificial, eu não estou falando de usar ChatGPT, tá? ChatGPT que você vai lá dar o prompt e tal é uma situação. Mas usar a inteligência artificial para você fazer, por exemplo, predição, fazer previsões, você utilizar isso como uma interface de comunicação, são projetos muito diferentes do que projetos de desenvolvimento de software tradicional. Tá? E esses projetos de inteligência artificial, eles exigem uma capacidade de adaptação ainda maior. Então, temas como esse, como Scrum, como Kanban, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, agilidade morreu, agilidade não sei o que e tal. Eu não acredito nisso, eu acho que os papéis vêm se transformando, o que pode acontecer é, eventualmente, um outro papel dentro da organização não fazer mais sentido, mas a dinâmica dos projetos não vai morrer e ela é super necessária em diversos ambientes. Tá? Pela experiência que eu já tenho com projetos de inteligência artificial, eu duvido alguém conseguir fazer um projeto de inteligência artificial bem feito no modelo mais tradicional. Não vai rolar. Essa agilidade, Scrum, Kanban e o raio que os parta aí, tudo ao redor disso, vem se confirmando mais como um conjunto de habilidades. Vocês vão precisar ter isso como uma habilidade, como uma disciplina, e não mais como um cargo, sabe? Aqui a agenda de próximos treinamentos, eu passo isso aqui para vocês mais para frente. Eu comento um pouquinho disso aqui para vocês também, tá? Quem ainda não está e quiser entrar, existe uma comunidade da Next One, e essa comunidade é um grupo silencioso, tá, do WhatsApp, e é somente para aviso e convites de eventos como esse. Então, o que eu faço? Eu mantenho um grupo lá, que eu não fico mandando muitas mensagens, são bem poucas as mensagens, para não atrapalhar o dia a dia, e normalmente essas mensagens são as mensagens para aviso e para convites de eventos como esse. Então, se eventualmente você não quiser, não estiver nesse grupo, mas quiser entrar, só apontar aí o teu QR Code, teu celular para esse QR Code e entrar. Bom, eu sou o Kelvin Vaz, eu vou pular esse ganhozinho aqui de apresentação, vocês vão ficar aqui comigo 2 ou 3 dias, a gente vai se conhecer bastante. Esse QR Code aqui é do meu Instagram, se vocês forem fazer alguma publicação, me marquem lá, que eu vou adorar depois repostar e saber o que vocês marcaram lá, tá? Esse treinamento ele vai te entregar também um certificado de participação, beleza? Pela Next One, igual que vocês estão vendo aí na imagem. Só que como é que vai funcionar? Quais são as regras disso aqui? Vocês vão precisar participar ao vivo destas 3 aulas, fechado? E vocês vão ter que anotar 3 palavras-chave que serão reveladas, uma em cada aula, fechado? Então hoje vai ter uma palavra-chave, amanhã vai ter na aula 2 vai ter uma palavra-chave, na aula 3 vai ter uma palavra-chave. Com essas 3 palavras-chave, vocês vão receber um link lá na sexta-feira, lá na aula 3, aí vocês vão poder emitir o certificado de participação. Tá? Então esse link vai ser liberado na sexta-feira, mas comecem a anotar as palavras-chave desde já. O acesso ao material do treinamento, após a conclusão desse treinamento, só vai ser feito no grupo do WhatsApp e 24 horas ficará disponível por até 24 horas após a liberação. Então, após a 3ª aula, todo o material que a gente vê aqui eu vou empacotar bonitinho e vou colocar lá no grupo do WhatsApp, no grupo da turma, tá? Do Scrum com Kanban Expert gratuito, que são os 2 grupos especificamente desse treinamento aqui. Contextualização.
Aonde que esse curso que vocês estão entrando e começando a fazer hoje, aonde que ele começa, aonde que ele termina? Pensa no curso do Scrum com Kanban Expert, ele está no centro e existe algum radar ao redor dele. Okay? Existe um posicionamento que a gente está colocando nele, não é um sequenciamento, mas é um radar de outras informações complementares. Do lado esquerdo aqui, então se a gente estiver olhando da esquerda para a direita, é o conhecimento. É o nível de conhecimento talvez, ou é uma estrada para o conhecimento. Nós temos aqui, num eixo mais à esquerda, um conhecimento de Scrum. Okay? E aí eu coloquei o PSM1 aqui só com a título de exemplo, mas pode ser qualquer tipo de conhecimento de Scrum. O que eu estou dizendo para vocês? Que é exigido um nível de conhecimento, um pouco de conhecimento no Scrum para você poder, obviamente, juntar o Scrum com o Kanban. Não precisa dominar, não precisa ser um expert, mas tem que ter algum nível de conhecimento aqui. Para o nosso treinamento, pessoal, aqui, para esses 3 dias, não importa se você é iniciante, intermediário, avançado. Vocês vão aprender, a gente tira as dúvidas, vocês perguntam e a gente vai conseguir nivelar e tudo bem. Se você optar por fazer o exame real, e aí eu vou falar sobre esse exame mais para frente, vou falar um pouquinho hoje, mas lá na sexta-feira eu vou comentar mais sobre ele, aí você vai precisar se aprofundar um pouco mais no Scrum, caso você não domine ele. Do outro lado, nós temos aqui o Kanban. Então o Kanban também é algo necessário, obviamente, para a gente juntar. E aí eu vou ensinar vocês a juntarem os dois, ao longo dessas 3 aulas aqui. Obviamente, quanto mais você dominar o Scrum e quanto mais você dominar o Kanban, mais você vai conseguir fazer essa mistura, mais você vai conseguir gerar um melhor resultado. Se você conhece basicamente só as 2 abordagens e você tenta juntar as duas, vai dar ruim, certo? Meleca com meleca, meleca ao quadrado, né? Agora, se você tem bons ingredientes, você fez uma coisa boa com uma coisa boa ao quadrado. Sobre a certificação PSK1, assim, é só para diminuir a ansiedade de quem está atrás dessa certificação, a gente não vai entrar a fundo aqui, beleza? Lá na sexta-feira eu vou dar mais informações, porque vocês vão ter mais contexto para isso, e a gente conversa um pouquinho mais sobre ela. A certificação PSK1 da Scrum.org é uma certificação, então, da Scrum, que é a detentora, da Scrum.org, que é a detentora do Scrum. É uma certificação cujo objetivo é Professional Scrum with Kanban. É um Scrum profissional com Kanban, juntando essas duas abordagens. Tá? É uma prova de 60 minutos de duração e tem 45 questões de múltipla escolha. Você tem que assinalar normalmente a questão mais correta ou 2 questões mais corretas. Não são questões muito complexas, mas normalmente traz um cenáriozinho que você tem que analisar o cenário e aí escolher qual que é a questão mais correta. Isso te indica que podem existir questões com respostas, mais de uma resposta correta, e aí você vai selecionar qual que é a mais correta. Para passar nessa certificação, você tem que acertar 38 questões, 85%. Okay? Então vai vendo que você tem um pouquinho mais de 1 minuto, talvez 1 minuto e 15, para responder cada questão, e você só pode errar 7 questões. Então ela é desafiadora por esse motivo também de tempo. E também por essas questões até de tempo e acerto, que ela é disponível online, você não tem monitoração, não tem nada, você pode fazer. Seria até, teoricamente, seria possível fazer uma consulta. Né? Na prática, pelo tempo, pela questão, se você não estiver preparado, você reprova, porque não dá tempo para ficar procurando respostas das questões, que você tem 1 minuto e 15 para responder cada uma delas. Para fazer essa certificação não tem pré-requisito e é um nível de dificuldade intermediário. Eu recomendo, pessoal, mesmo que não tenha pré-requisito, que você domine o Scrum. Preferencialmente você já tenha feito um treinamento formal no Scrum. Idioma em inglês, você pode usar um tradutor do Google lá para traduzir se você tiver dificuldade com o inglês. As ferramentas são cada vez melhores, não são perfeitas, mas cada vez melhores. E você tem que pagar a bagatela de 200 Bidens. Entrega 200 Bidens lá para Scrum.org, você tem uma tentativa que não tem retake. Errou, reprovou, passou. Não tem mais, você não precisa renovar nada, é seu para sempre, esse título é para sempre. Basicamente, as 2 guias de consulta, né, o material é o Scrum Guide, para você entender do Scrum, e existe um outro guide chamado The Kanban Guide for Scrum Teams.
E esse Kanban Guide é um Kanban de 10 ou 12 páginas que explica a visão da Scrum, né, do Scrum adotando o método Kanban, e a gente vai passar pelos principais pontos, os pontos que vocês precisam, é o must-have, a gente vai passar aqui no treinamento, nessas 8 horas, e depois vocês podem aprofundar sozinhos o que eventualmente ficar de lacuna, mas vão ser coisas, vocês já vão ter o caminho das pedras, vai ficar muito mais fácil para fazer esse autoestudo. Pessoal, presta atenção aqui, isso aqui é muito importante vocês entenderem essa parte aqui. Parece que não, mas é importante para a gente conceituar algumas coisas e vocês entenderem o conteúdo do que a gente vai ver aqui. Existem algumas entidades envolvidas com Scrum e Kanban. Beleza, Scrum está fácil, o que a gente está olhando aqui é sobre a perspectiva da Scrum Org, que é lá do Kent Weber, um dos cofundadores do Scrum. A Scrum Org, quando ela foi trabalhar, quando ela disse, olha, eu preciso trazer o método Kanban para junto do Scrum, eu preciso mostrar para as pessoas que é possível utilizar as duas coisas ao mesmo tempo. Ela foi procurar algumas referências, ela foi procurar algumas pessoas que pudessem ajudá-la a criar esse guide, a criar essa orientação de como essas coisas podem ser feitas. E ela foi atrás, ela encontrou mais de uma pessoa, mas o principal é um cara chamado Daniel Vacante. O Daniel, eu fiz treinamento com ele em 2019, já faz tempo, lá em Amsterdã eu fiz esse treinamento com ele. E o Daniel é um dos precursores do método Kanban. Ele começou inclusive junto com outro cara chamado David Anderson. Vocês já vão começar a entender onde que essas coisas começam a se relacionar. Então é um dos precursores também do método Kanban. E esse cara se aproximou da Scrum Org, ajudou a Scrum Org a criar esse conteúdo, essa junção, essa orientação de como juntar essas duas coisas, e ele também fundou uma outra instituição chamada prokanban.org. É uma outra instituição que difunde, divulga, dá treinamentos em cima do método Kanban. No Brasil não é tão conhecido, ok? A ProKanban, o Daniel é escrito, os 2 principais livros de métricas de fluxo foram escritos por ele. Ele fundou a ProKanban e aí há uma parceria, uma espécie de parceria entre essas duas organizações aqui, tá? Então o PSK, pessoal, o PSK, ela tem muito essa cara aqui, ó. Esse conhecimento vem muito dessas duas fontes. Bom, vamos para o lado direito aqui do slide, que é a Kanban University. A Kanban University é a empresa, a instituição que emplacou o método Kanban. Aqui vocês vão encontrar, e você já deve ter ouvido falar, um cara chamado David J. Anderson. Ele é considerado o criador, o inovador sobre o método Kanban. Ele teve as principais ideias. E a Kanban University é uma instituição que ele fundou, que ele organizou e ele deu peso. Se o método Kanban é conhecido como é hoje, é muito em função do trabalho do David Anderson da Kanban University. O David e o Daniel trabalharam juntos na Corby, lá em 2005. Depois de um tempo eles brigaram, e muito em função de perspectivas diferentes ou diferentes opiniões sobre como levar esse conteúdo, como levar isso, como o futuro, a organização das coisas do próprio método Kanban. A essência, pessoal, é a mesma, mas existem algumas pequenas mudanças de interpretação, um chama de A, o outro chama de B, no fundo é a mesma coisa. Um acha que tem que ter classe de serviço, o outro acha que não precisa. Mas os principais conceitos são os mesmos. É quase que assim, português do Brasil e português de Portugal. Se a gente conversar, a gente vai se entender, beleza? Mas talvez se o cara de Portugal me disser que quer um cacetinho, eu vou ter que entender o que é o cacetinho que ele vai querer, entendeu? Então tem essas coisinhas que tem que ser analisado, mas são coisas que é facilmente entendíveis. Aqui no nosso treinamento, pessoal, eu vou sempre mostrar essas perspectivas para vocês. Quando houver diferenças, eu vou mostrar essas diferenças para vocês. Para quem for se aventurar na parte prática, isso não vai mudar praticamente nada. Quem se aventurar a fazer a certificação do PSK, aí vai ter que tomar muito mais cuidado, vai ter que consumir um pouco mais de material desta fonte aqui. E a gente vai ter 3 objetivos.
Na primeira aula, a gente vai colocar as coisas no lugar. O que eu estou falando de colocar as coisas no lugar? Pessoal, vamos entender o que é, como é que o Scrum funciona, vamos entender se dá ou não dá para combinar as duas coisas, vamos entender se eu tenho que fazer uma transição de uma coisa para outra, vamos entender se eu tenho que parar de fazer o Scrum para começar a fazer o Kanban, vamos entender se é um pecado mortal misturar os dois, se eu tenho que mudar, se eu tenho que tirar sprint, se eu tenho que não sei o quê. Tem muita coisa que eu acho que são conceitos e visões equivocadas por mau entendimento dessas duas abordagens aqui. Então, essa aula tem o objetivo de vocês saírem daqui hoje dizendo, entendi quais são os problemas que, juntando essas duas abordagens, a gente consegue resolver. Amanhã, na aula 2, a gente vai entender as práticas do método Kanban. Vai ser quase como um mini curso, um curso express do método Kanban. Para quê? Para, no dia 3, na aula 3, a gente vai adicionar essas práticas do Kanban ao Scrum. A gente vai ver como adiciona elas sobre o Scrum. Então, vamos lá. Eu sei que muitos de vocês já dominam o framework Scrum. Então, eu vou tentar ser o mais breve e rápido possível, mas tentando nivelar com todo mundo. E se vocês tiverem dúvida, perguntem, por favor, tá? O que é o Scrum? Pessoal, o Scrum, ele é um framework, não é uma metodologia. Vocês já vão entender isso um pouquinho mais a fundo, qual é a diferença dos dois. É baseado numa teoria empírica de controle de processo. Quando a gente fala em empirismo, basicamente a gente está falando assim, ó. Nós não conseguimos prever tudo o que vai acontecer no futuro e controlar todas as variáveis. Ok? Quando eu não consigo controlar todas as variáveis, ou existem muitas variáveis que eu não consigo controlar, um processo definido, uma metodologia, ela se torna muito complexa de operar. Então eu preciso de uma outra maneira, de uma outra abordagem. Essa abordagem é o controle empírico. O empírico, ele parte de que eu faço uma parte, olho o resultado do que eu fiz e ajusto o meu plano para um próximo, ajusto as coisas que eu preciso fazer para uma próxima etapa. É basicamente isso. Eu não me preocupo num controle empírico do processo, eu não me preocupo basicamente em gerenciar a forma como as coisas são feitas. Eu me preocupo com o resultado gerado e a partir desse resultado, se ele for bom eu continuo, se ele não for bom eu mudo a forma que eu estou fazendo. O Scrum ele suporta pequenos times, ele pede que as coisas sejam feitas em pequenos times, basicamente times multifuncionais, e vai tratar problemas complexos, problemas adaptativos, né? Problemas complexos e adaptativos aqui, pessoal, imaginem coisas que conforme você vai fazendo, eles vão mudando, não é sempre o mesmo processo. A característica, o ambiente, ele vai mudando. Pensa lá na Bolsa de Valores, por exemplo. A cada dia ela tem uma mudança diferente, ela opera de um jeito diferente. Ela vai se adaptando ali à sua complexidade e conforme as ações vão chegando. Então, vamos pegar o cara que está na moda agora, e espero da minha live não ser derrubada aqui, mas pega lá o Elon Musk. O que aconteceria se o Elon Musk chegasse aqui no Brasil e comprasse uma única ação do Nubank? Possivelmente o mercado ia ficar polvoroso, todo mundo, né? Puta, ia subir as ações e tal, Nubank, lá. Mas no segundo seguinte, ele vende aquela ação. Por mais que ele tivesse vendido a ação no segundo posterior à compra, a Bolsa de Valores nunca iria voltar para o estado original dela, ou para o estado antes da compra. Ela se transformou em alguma outra coisa. Saiu a notícia, a pessoa foi olhar, a pessoa ficou mais avesso a risco, ficou menos avesso a risco. Aconteceu alguma coisa ali, nesse caso várias coisas possivelmente, e que aquilo já se transformou em alguma outra coisa. Existem 3 palavras que normalmente a gente acaba usando, e isso aqui é importante para vocês entenderem depois quando eu explicar o método Kanban e por que essas duas coisas funcionam juntos, tá? Uma coisa é metodologia. O que é uma metodologia? É uma sequência de passos. Normalmente quando a gente olha em gestão, quando a gente fala de metodologia, eu estou falando de uma sequência de passos rigorosos. Então existe um passo a passo para ser seguido. Existem executores pré-definidos, existem atividades pré-definidas a serem feitas. E uma metodologia, ela tem seu espaço de trabalho.
Quando? Quando você tem um ambiente que é um ambiente clear, que é um ambiente simples, que é um ambiente onde você consegue prever causa e efeito claramente. Imagina que você trabalha no McDonald's, e aí você vai fritar hambúrguer. Existe um método para fritar um hambúrguer, existe uma metodologia bem definida, porque tanto que você vai em qualquer McDonald's e você sempre recebe o hambúrguer do mesmo jeito. Se você tira o hambúrguer do congelado, coloca na chapa a 200, 300 graus, deixa 5 minutos, vira o hambúrguer mais 5 minutos e ele está pronto. Essa relação de causa e efeito das coisas, ela é muito previsível, você consegue prever claramente isso. Então eu posso criar uma metodologia e todos os McDonald's fritam da mesma maneira. Existem essa mesma forma. Então a metodologia ela tem espaço para esses ambientes. Agora, quando a gente está falando de trabalho de gestão de conhecimento, será que trabalho de gestão de conhecimento é um trabalho como fritar um hambúrguer, que você tem claramente o que vai acontecer quando você faz A, vai gerar B? Não, né? O cliente pede uma coisa, você entende outra, o desenvolvedor acorda de olho virado e não programa mais nada, ele vai programar alguma coisa, encontra um bug de 3 anos atrás lá, que ferra tudo, o seu chefe acorda de mau humor e manda parar tudo e volta a fazer, e cai de paraquedas e... Putz, dependendo de onde você está trabalhando, é o inferno pintado de cor-de-rosa, né? Metodologia é isso, ela serve para esse tipo de ambiente, ela é altamente prescritiva. E o que é um framework? Por outro lado, já que o Scrum é framework, um framework nada mais é do que um conjunto de regras predefinidos. Eu gosto de pensar isso como se fosse um metaprocesso, como se fosse algo para organizar o teu time para jogar, mas que não entra necessariamente nas jogadas que você vai fazer. O Scrum e um framework eu sempre gosto de pensar como sendo assim, ó, as bordas de um quadro. Sabe aqueles quadros pintados, óleo, a tinta, óleo? Não sei como é que chama aquilo. Os artistas usam, não sei, uma tela, deve ser uma tela, imagino. Né? Imagina que essa tela tem essas bordas. Um framework são essas bordas, são as regras do jogo, é aquilo que você precisa fazer como mínimo para que as coisas funcionem de acordo com o pensamento daquele método ou daquele framework. Então, quando o Scrum foi criado, eles pararam e pensaram assim, experimentaram, usaram, mas resumindo aqui, eles pensaram quais são os conjuntos de regras mínimos que a gente precisa que o pessoal execute para que eles obtenham resultados bons assim como nós. E isso se transformou no conjunto dessas regras, nesses limites desses quadros. Um framework, ele não pinta o quadro. Quem pinta o quadro é a equipe. A equipe que vai vir aqui vai colocar o que ele vai desenhar aqui no meio. Fechado? Só que para pintar o quadro, eles têm essas regras aqui que eles precisam seguir. Então, por isso que o próprio Scrum fala, ele é incompleto por natureza. Por que é incompleto? Porque ele só coloca essas bordinhas aqui para você manter. Okay? Na visão do Scrum, se você, por exemplo, quebra uma regra dessa, faz assim, ó, você deixa de fazer alguma regra que está lá, por que ele diz que não é Scrum? Porque você está quebrando uma linha, um limite desse quadro, e aí eles entendem que sem esses limites completos, você não vai conseguir obter o resultado que você poderia obter. Mas é sempre uma definição de quem usa. E as pessoas deviam se preocupar menos se é uma coisa ou se é outra, e muito mais com o resultado que está sendo gerado. O terceiro ponto aqui é a questão de processo. Tá? O processo nada mais é do que um conjunto de entradas e saídas, né? E as ações que você faz. Então eu tenho uma entrada, eu vou executar ações com aquelas entradas, um pedido, alguma coisa, e isso vai me gerar uma saída. Isso daqui é um processo. E queira você ou não, tudo que você faz é processo. O nome eu sei que não é muito bacana e tal, mas tudo que a gente faz é processo. Tudo tem uma entrada, tudo tem um pedido, tudo alguém pediu alguma coisa, eu vou executar um conjunto de atividades e eu vou ter alguma saída. A questão é que alguns processos são prescritivos, e aí nós estamos falando de mais metodologia, e alguns processos são
mais empíricos, têm uma flexibilidade maior. O que eu entendo que é o Scrum? E é uma leitura minha, tá? Esse framework nada mais é do que um metaprocesso. Ele organiza pra gente, ele tem um nível de prescrição que ele organiza a casa pra gente, ele coloca uma casca sobre aquilo que a gente faz. Ele dá um caminho inicial de como a gente desenvolve um produto. Então, de certa forma, por mais que a gente chame o Scrum de framework, no fundo ele implementa partes do nosso processo. Não é um processo completo, mas são partes desse processo. Então, beleza. O Scrum nada mais é do que aquela estruturinha de responsabilidades, eventos e artefatos, certo? Tenho 3 responsabilidades, o dono de produto que cuida do que vai ser desenvolvido, os desenvolvedores que fazem e o Scrum Master que deveria liderar essa galera toda. Scrum Master é líder, beleza? Então ele deveria organizar toda a execução. Ele lidera de um jeito diferente, mas ele é líder. Aqui tem algo bastante importante. O mercado comprou a ideia do Scrum Master como um mero facilitador do tipo, se der merda eu tô fora, se der bom eu vou lá querer aparecer, mas se der merda eu tô fora, né? E aí comprou essa ideia de simplesmente ser um facilitador de reuniãozinha, de retrospectiva, de não sei o quê. E aí vocês sabem aonde que o Scrum Master está indo parar, a grande maior parte deles, pelo menos o mercado pegou uma visão disso e queimou uma ideia que eu julgo ser muito interessante, mas por uma má aplicação, tá? O Scrum Master ele tem que garantir a efetividade, então ele é responsável pelas entregas, tanto quanto, num modelo mais tradicional, o gerente de projetos é. Só que ao invés de fazer esse trabalho, talvez mais apegado a um comando em controle, a um plano mais rígido, ok? Do Scrum Master vai, entre aspas, mais tradicional, o Scrum Master tem essas mesmas responsabilidades, mas de um jeito um pouquinho diferente, né? Ele entrega isso diferente. Os 5 eventos, sprint, planejamento da sprint, reunião diária, retrospectiva e review. E os artefatos, o backlog do produto, com o comprometimento, a meta do produto, comprometimento, o backlog da sprint, com o sprint goal, e o incremento com a sua própria definição de pronto. Como que isso funciona um pouquinho, implementando o que eu falei de metaprocesso? Então você tem, a sprint é o teu time box, é o teu quadrão lá que se encaixa um início, meio e fim do teu tempo, né? um time box, e tudo começa com o planejamento da sprint, da onde você tem um backlog do produto, que são as coisas que você vai fazer, o teu escopo, direcionado por uma meta do produto. A meta do produto é onde que eu quero chegar com o meu produto daqui a 3 meses, daqui a 6 meses. Tá? Dentro do planejamento da sprint, há uma conversa que o dono de produto propõe uma meta de sprint, eles conversam entre eles e a partir daí é gerado uma meta, um backlog da sprint junto com uma meta da sprint. Que é o que vai ser feito de tudo que tem-se para fazer, que é o teu backlog de produto, o que vai ser feito dentro da próxima sprint. E aí uma sprint ela pode ter até 30 dias, pode ser menor do que isso, né? Ou até 30 dias. Começa-se a trabalhar, você tem a reunião diária todos os dias, 15 minutos, né? Onde os desenvolvedores inspecionam o andamento dos itens em direção à meta da sprint. O grande objetivo aqui é atingir a meta da sprint, todos os dias tem essa reunião diária, para lá no final você ter os 2 últimos eventos, que é um evento de entrega, que é a revisão da sprint, onde você vai inspecionar o incremento, então há uma apresentação formal daquilo que foi produzido ao longo da última sprint, há uma discussão sobre a meta da sprint, se está sendo atingida ou não, pode haver projeções também das próximas entregas, ou quantas sprints ainda vão ser necessárias para se entregar todo um escopo necessário para um projeto ou uma iniciativa. Então há um momento na sprint review que é um momento de projeções, de calendário, de datas, de cronograma. A sprint review é muito foco no produto. E por último, uma retrospectiva, que é mais focada no processo, para melhoria contínua, né? Para planejar formas de melhorar a qualidade e a eficiência. Pessoal, isso aqui é o fluxo, todos vocês já devem ter visto isso aqui em algum momento. Eu elenquei alguns pontos de melhoria, algumas dores, na verdade, e que a partir dessas dores a gente pode utilizar o método Kanban para nos ajudar.
Então vamos lá. Os primeiros pontos de melhoria aqui que eu vou deixar um pouquinho maior aqui para vocês verem aqui junto comigo, tá? Primeira coisa, algumas dores. Falta de visibilidade do trabalho do PO. Às vezes a gente não sabe o que o PO está fazendo, certo? Ah, ele está refinando, mas o que ele está refinando? Como ele está refinando? Aonde que está? O que ele está fazendo? Tá? Falta de visibilidade, então falta de visibilidade do trabalho dele. Falta de visibilidade da demanda futura. Às vezes a gente fica sem saber assim, qual é a próxima coisa que a gente vai fazer? Qual é o próximo caminho? O que possivelmente vai entrar nas próximas sprints de trabalho? Putz, mas está lá no backlog, pô, mas às vezes não está claro, não tá visível, não é fácil de ver, tem que falar com o dono de produto, ele não está, isso, não, isso. Demanda não refinada adequadamente. Alguém tem problema com isso aí? De chegar às demandas e estar meia boca, e aí você tem que fazer mesmo assim? E aí dá retrabalho no meio da sprint, dá retrabalho no meio do andamento das coisas? Dificuldade em priorizar o trabalho a ser feito. Alguém tem problema também em priorizar? Às vezes dá aqueles paraquedas, quem berra mais alto é atendido primeiro, o cliente que ameaça a cancelar o contrato, a gente tem que pular, fazer as coisas primeiro, aí vem aquele bug urgente que fura a fila. Isso aqui são alguns problemas que se você dizer assim, putz, eu tenho problemas assim, problemas parecidos com esse, o método Kanban pode te ajudar nessa parte do Scrum. Ele pode te ajudar a melhorar, a resolver parte dessas dores aqui. Vamos avançar um pouquinho mais. Agora ali no planejamento da sprint. Vê se vocês têm algumas dores assim, ó. Reuniões que duram muito mais que deveriam. Alguém tem esse problema? Não? Faz uma planning que parece ser um buraco negro, uma black box, começa às 8 da manhã, termina 8 para meia-noite. Dificuldade em estimar, as estimativas são falhas. A gente acha que vai dar para fazer, mas não faz, aí transborda, muda de sprint, joga para lá, joga para cá. Toda estimativa é difícil, um acha uma coisa, outro acha outra. Planejamento não aderente à realidade. Alguém tem, eu coloquei aqui paraquedas, mas é o fura-fila. Alguém tem fura-fila no meio da sprint? Alguém faz o planejamento, 3 dias depois já pulou, já não está mais, aquele planejamento já não está mais aderente, já entrou outra coisa, já mudou o cenário, aí aquilo que planejou não é mais, aí a equipe tem resistência porque no final da sprint alguém compara o previsto com o realizado, mas aí entrou um monte de coisa que descaracteriza isso, aí tem que ficar dando explicação, aí parece que não fez nada. Né? Demanda goela down, né? De vez em quando acontece isso. Beleza, então se vocês têm esse tipo de dificuldade aqui, o método Kanban pode ajudar vocês. Mais o que? Aqui no Sprint Backlog. Visão limitada do fluxo de trabalho. Por exemplo, um exemplo só, não mostra gargalo. A maior parte do Sprint Backlog, de como as equipes fazem essa visualização, a maior parte faz lá com um quadrinho de to do, doing e done. Que é um quadro Scrum, não é nem um quadro Kanban, um quadro Scrum. E aí você tem aqui no to do as histórias, os itens e as tarefinhas que correm aqui entre fazendo e feito. Tá? É legal, dá uma visão, mas assim, ó, não te dá muito uma visão de como o trabalho de fato está sendo executado. Daqui a pouco eu vou falar mais de uma dor durante a sprint. Vou antecipar ela, uma dor de dentro da sprint. Alguém tem problema de correria no final da sprint? No final da iteração, seja como é que você chama? Alguém tem problema de correria no final? Aí testes ficam engargalados. Aí que A fala que a culpa é do desenvolvedor, o desenvolvedor diz que A não sabe testar, aí encontra o erro, não é erro, aí fica discutindo. Então, muitas vezes isso acontece por quê, pessoal? Porque você tem uma visão limitada do teu fluxo. Você não consegue gerenciar isso. A tua sprint é como se fosse uma black box, uma caixa preta. E aí, quando você tem uma caixa preta, você não consegue fazer essa gestão do trabalho, você tem esse efeito. Dependências e erros não são facilmente visualizados. Então, você tem uma dificuldade de entender o que tem dependência com o quê. E, às vezes, os itens ficam bloqueados dentro da sprint, dada uma dependência, às vezes interna, às vezes externa. Então, se você tem problema com dependências, tem esses problemas de gargalo, correria no final da sprint,
o método Kanban, adicionar o método Kanban também pode te ajudar. Tá? Mais o quê? Durante a sprint, aqui no 4, ó, muitos itens em progresso ao mesmo tempo. Também é uma dor bastante típica. O pessoal é ótimo de iniciativa e péssimo de acabativa, certo? Começa a fazer, a primeira dúvida que tem, para aquele item, começa um outro. Aí vai, não consegue, para aquele item, começa outro. Aí vai, começa, para outro. Começa, vai, para o outro. E aí esse trabalho vai se acumulando. No final da sprint a água bate na bunda, para não falar outra coisa. E aí sai todo mundo correndo finalizar tudo. Engargala no final. Não dá tempo de fazer as coisas do jeito que deveria. Vai para a produção daquele jeitão que a gente conhece. Aí lá na produção dá aquele bugzinho maroto de showstopper. Vem o bug pegando fogo e batendo na bunda de todo mundo, atravessa a próxima sprint, para tudo que está sendo feito, aí o pessoal reclama que não tem estabilidade, que não... Tá? Vai vendo o efeito. Sobrecarga e mudanças de prioridade. Alguém tem esse problema aí? Desenvolvedor dizendo, pô, mas eu planejei, mas agora vem mais coisa para fazer, eu estou com muita coisa para fazer, não vai dar tempo para entregar, não é sustentável o trabalho. Né? Correria no final da sprint, comentei aqui, antecipei esse item. Então, se você tem esse tipo de problema aqui, o método Kanban também pode te ajudar a adicionar, ele também pode te ajudar. E a gente vai ver como. 5. Lá na Daily Scrum. Daily Scrum com cara de status report, está fazendo proforma. Aí você vai ver a equipe, está lá o Rogério falando assim, ontem eu fiz a atividade 5093, deu tudo certo. Hoje eu vou fazer a atividade 9032 e eu não tenho dúvida. Obrigado. E aí é feito isso, fica com uma carinha de status report, uma carinha proforma, mas pouco se obtém mesmo de valor daquilo. Né? As respostas são basicamente individualistas, com baixo foco no trabalho. É sobre eu. Sobre eu estou fazendo, eu isso, eu aquilo. Né? Poucas vezes métricas são usadas para avaliar o que é mais importante de fato. Então você faz a Daily Scrum, mas no fundo você vê que não tem... Não sai dali de fato um plano de ação para a melhoria do teu próprio dia de trabalho. Né? Fica muito mais com cara de ser uma reunião informativa do que ser uma reunião de melhorar o dia ou de traçar um plano de ação para aquele dia efetivamente. Então se você tem alguns problemas aí, assim, relacionados, o método Kanban pode te ajudar também. Lá na definição de pronto. Grande parte dos times que acabam adotando o método, o Scrum, acabam não usando a definição de pronto como melhoria, como uma ferramenta, na verdade, de melhoria. Às vezes eu faço a pergunta assim, pessoal, qual foi a última vez que vocês atualizaram a tua definição de pronto? Aí o pessoal diz assim, nos últimos faz 6 meses, faz 1 ano, eu acho que a gente nunca atualizou. Aonde está escrito essa tua definição de pronto? Está lá no arquivinho Excel escondido numa pasta da rede que ninguém mais lembra. Falta visibilidade, falta usar a definição de pronto como sendo uma melhoria do teu processo mesmo. Tá? 7. Lá no Sprint Review, ó, o PO ausente, os clientes e usuários ausentes. Muito difícil ter os POs dentro das reuniões ou principalmente os clientes. E aí você faz também de uma forma pro forma, às vezes você tem dificuldade com a agenda desses caras. Dificuldade em projetar entregas futuras. O cliente pede quanto tempo mais para fazer tal coisa, para entregar tal projeto. Tem dificuldade, não consegue ter esse tipo de previsibilidade. Às vezes tudo que as pessoas respondem é, não tem prazo, né? Quando terminar está pronto. Não dá para funcionar assim, né? Normalmente ainda é considerado como um ponto de homologação. Se não tiver sprint review, as coisas não saem, não andam, não vão para frente. Tá? E por fim, lá em cima, ó, retrospectiva, lá na retrospectiva. Quando feito? Retrospectiva como uma sessão de descarrego. Tá? As pessoas usam ela como sessão de psicologia. Você entra lá, o pessoal está reclamando de tudo, de todos, desabafando. Mas, no fundo, parece ser todas iguais, né? Roda uma, faz uma, a pessoa identifica e tal. Aí, no final, começam a aparecer coisas assim, o ar-condicionado está muito gelado, a cadeira é ruim, a ferramenta não é boa, mas efetivamente discutir sobre o trabalho mesmo
é muito pouco, né? Falta de métricas que realmente validem essas melhorias. Então é proposto, é feito, trabalhado, mas poucas equipes conseguem evidenciar as melhorias que elas fizeram. Na verdade, até muitas nem conseguem saber se as mudanças que foram feitas são de fato melhoria ou não. Porque nem toda mudança é uma melhoria, ela pode ser uma pioria também. Okay? Uma mudança ela tem 50% de chance de ser uma melhoria ou uma pioria. Então eu tenho que saber identificar isso e mostrar esses resultados até para criar capital social para poder fazer novas melhorias. Tá? Rapidinho aqui, antes de sair para os 5 minutinhos. Me ajuda aqui, vamos fazer umas perguntinhas para vocês para ver se estão dominando o Scrum. Um time Scrum está tendo dificuldades em definir o objetivo da sprint. Sendo assim, um dos membros sugere que não seja definido um objetivo para a sprint. Os membros estão em dúvida se isso pode ou não pode ser feito. Eles vão até você e perguntam, o objetivo da sprint é obrigatório no Scrum? Sim ou não? Me ajudem, sim ou não? Sim. Sim, certo? Então, se eu estiver olhando lá no mais by the book possível, o objetivo da sprint é necessário, é obrigatório, porque ele vai me dar o direcionamento. E essa resposta é que ela é importante para quando a gente falar lá no terceiro dia sobre o planejamento da sprint. Okay? Que vocês vão ver o modelo de planejamento da sprint um pouquinho diferente do que o tradicional. 2. O dono de produto acaba de fazer uma solicitação para a inclusão de um item não planejado no backlog da sprint. Após uma análise minuciosa, os desenvolvedores constatam que o item é bom para o atingimento da meta da sprint. Tá? Ele está no caminho crítico. Apesar da constatação, como Scrum Master, você deve orientar o PO que o backlog é imutável durante a sprint. Verdadeiro ou falso? É falso, certo? Eu posso mudar. O que eu não posso mudar é a meta da sprint, é o sprint goal. Agora, os itens que compõem, eles são mutáveis. Okay? O que eu devo prestar atenção? Se as mudanças que eu estou fazendo na sprint podem ou não podem colocar em risco a meta da sprint, que é o meu objetivo maior. Cenário 3. O time Scrum tem constatado que, com muita frequência, a necessidade de resolver itens não esperados durante a sprint. Então, os desenvolvedores decidem reservar 30% da sua capacidade para atuação em itens não planejados. Então, se eu tenho capacidade de fazer 10 itens na sprint, eu só vou me comprometer com 7 e deixar 3 reservadinho. Desde que a meta da sprint não seja prejudicada, os desenvolvedores podem seguir essa estratégia? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, pessoal. Tá? Eu não preciso 100%, eu não preciso reservar, eu não preciso ter 100% da minha capacidade comprometida na sprint. Vamos entender só o que está por detrás disso. Quando eu faço uma meta da sprint, eu defino uma meta da sprint, o principal objetivo disso, dessa definição, é trazer a transparência para todos os stakeholders. Pensa assim, ó, se eu sou um cliente, eu sou um stakeholder, eu sou o diretor da empresa. Aí eu chego lá para o Rogério e pergunto, Rogério, do que vocês estão trabalhando? Aí o Rogério fala assim, não, é que a gente está trabalhando agora no microserviço da integração da parafuseta com o Pix eletrônico com não sei o quê, e depois a gente vai fazer não sei o quê. Isso é transparência? O cara não vai entender nem o que é isso. Agora, se eu pergunto isso, e aí o Rogério fala assim para mim, olha, Kelvin, a gente está fazendo, nessa sprint agora, o que nós estamos fazendo é permitir o pagamento via Pix. Pô, não é muito mais claro? Perfeito? Então eu trouxe uma transparência. Mas não significa que toda a minha sprint eu preciso trabalhar dentro desta meta da sprint. Podem ter itens que não estão associados a ela. Ok? Agora, se os desenvolvedores, vou extrapolar, se eles decidissem reservar 70% da capacidade para coisas não planejadas e só utilizassem 30% da capacidade para definição de uma meta e de uma entrega de algo mais planejado. Poderia ou não poderia? Em termos de regra pura, olhando só a meta da sprint, não tem nada que impeça você fazer isso. Mas, se a gente olhar para a questão da transparência, se eu tomar tal atitude, eu estou sendo mais ou menos transparente?
menos, certo? Ou seja, eu estou dizendo, eu não vou planejar, vamos fazendo as coisas aí de qualquer forma e pronto. Eu acabo me tornando um pouco menos transparente. Então eu tenho que cuidar com isso, é buscar esse equilíbrio, mas não tenha nada que me impeça de reservar um espaço ou que esses itens sejam maleáveis dentro da própria sprint, ou reservar um espaço para itens não planejados, reservar um espaço para bugs e por aí vai, tá? O último aqui é sobre os valores, né? Você detecta que um determinado sprint team não domina totalmente os 5 valores lá do framework. Lembra que tem 5 valores? E aí você, como Scrum Master, decide interromper a atuação desse time imediatamente para que você possa passar todos esses valores para a equipe. É verdadeiro ou falso? Você tem que interromper o trabalho do time se esse time não tiver assumido todos os valores? Não? Sim ou não? Falso, tá? O que eu quero, por que existe essa pergunta? Essa pergunta, se vocês analisarem, ela não é sobre, na verdade, os valores. Mas ela está dizendo o seguinte: o Scrum ele tem um conjunto de regras. Lembra aquelas bordas que eu comentei do quadro? Perfeito? Estas bordas, pessoal, desse quadro, é o teu objetivo, é onde você quer chegar, onde você quer implementar estas coisas na tua equipe. Mas não significa que no momento zero, todas essas bordas e esses objetivos vão estar postos da maneira como você queria que estivessem. E nem por causa disso é que você vai parar a equipe, ou parar o trabalho, ou não. Muitas vezes existem coisas que você vai trabalhar, você vai adotar, você vai estar usando ali a abordagem que for, e você vai gradativamente adotando novas práticas até chegar ao objetivo que você quer. No caso do Scrum aqui, eu poderia dizer, até cobrir todas essas bordas desse framework. Tá? Então, Kelvin, aqui a gente ainda não consegue testar todos os itens dentro da mesma sprint. Ok, você vai trabalhando, você vai adotando novas práticas, o método Kanban você vai ver que vai te ajudar. E quem sabe daqui a 2, 3, 4 meses você vai conseguir fazer. Né? A gente ainda não consegue priorizar todos os itens adequadamente, tem muito paraquedas, tem muito... Legal, você vai adaptando até chegar lá. Tá? Não é porque você ainda não está lá ou porque você tem alguma regra que você não consiga executar propriamente dito que você tem que parar tudo para tentar um mundo perfeito. Esse mundo perfeito não existe. Não existe essa doação do 0 ao 100 no primeiro segundo. Vai aumentando, vai incrementando as coisas ao longo do tempo. Muito bom, muito bom. Vamos lá. O que é o método Kanban e por que as duas coisas se integram, tá? Pessoal, aqui uma definição um pouquinho mais formal, mas o Kanban ele é um método para gerenciar os serviços do trabalho de gestão de conhecimento. E esses serviços, essa gestão, o ponto-chave de a gente entender é que com o Kanban você visualiza o trabalho do conhecimento, que ele é invisível, certo? A gente trabalha com a mente, e como esse trabalho se movimenta através de um processo, ao longo do processo. Aqui duas palavras-chave para a gente, 3 palavras-chave para a gente aqui, pessoal. Trabalho, processo e fluxo. Então, a chave para você compreender o método Kanban é uma única chave. Se você compreender isso aqui, o resto fica facinho, pamonha, feijãozinho com arroz, que é a ideia de fluxo. Se você compreende o que é fluxo e qual que é a relação disso com o trabalho, com o processo, fica tudo muito mais simples de você verdadeiramente entender o que o método Kanban é, e aí você consegue unir isso com o que quer que seja. Tá? E colocar as coisas dentro do seu lugar. Tá? Então, essa definição aqui de serviços é a definição lá do David Anderson, lembra que eu comentei com vocês lá no início? Se a gente pegar a definição que tem do método Kanban sobre a ótica do Scrum, lá no Scrum Guide, e é importante essa definição para a certificação, você vê que Kanban, que ele define a Kanban como uma estratégia para otimizar o fluxo de valor através de um processo usando uma forma visual, trabalho em progresso e um sistema puxado, limitado. A gente vai conversar sobre isso ainda, essa última parte aqui, tá? Ou seja, fluxo é a movimentação dos itens ao longo de um processo. Então veja que há uma convergência entre o que é o método Kanban dentro das duas abordagens.
E a gente encontra de novo esses 3 elementos, pessoal. Trabalho, ok? A gente encontra processo e a gente encontra fluxo. Ok? Agora, o que eu comentei com vocês que o Scrum se assemelha mais ao quê? Scrum se assemelha mais ao quê? Processo. Marquem aqui, ó. O Scrum está mais para isso aqui, ó. Processo. Tá? Marque isso. Vamos lá. Então, vamos entender o que é esse fluxo aqui. E aí eu gosto de usar essa analogia que para mim fica muito fácil. Entenda o processo como sendo rodovias, estradas. Tá? Essas rodovias, essas estradas, são caminhos que a gente pavimenta para os carros poderem passar. E a gente tem um trabalho para construir essas rodovias. Elas não nascem prontas, certo? Eu tenho um custo para fazer, eu tenho um projeto para fazer, eu tenho viabilidade, eu tenho questões ambientais, questões locais, se pode ou não pode fazer, vão ter pessoas que vão apoiar, vai ficar bom para um, vai ficar bom para outro. Fazer uma rodovia hoje no Brasil é o raio que esparta, certo? Então, a rodovia, a construção desse processo, ele toma um certo tempo. Só que é exatamente este processo que vai fazer com que os carros fluam. Tirando se você tem um 4x4, um carro, um Jeep, algo nesse sentido, ninguém fica andando com o seu carro aí por lugar onde não tem rodovia, certo? A rodovia é o limite, é onde a gente pode ou não pode trafegar. E é exatamente a movimentação destes veículos que geram o movimento deles, que geram o que a gente chama de fluxo. Né? Ou, nessa analogia, é o tráfego, é a movimentação desses itens, é esse tráfego de veículos que está acontecendo. Trazendo para a nossa analogia, os carros são o nosso trabalho, é aquilo que a gente faz, são os itens que a gente constrói. É a user story, é a nossa user story, é o nosso caso de uso, é o nosso requisito, é o nosso work item, eu não sei como é que você chamou aí. Mas é uma pequena unidade de valor para o teu cliente. É aquilo que o cliente enxerga como valor para ele. Certo? A movimentação, olha o que eu vou falar então, a movimentação destes teus itens de trabalho ao longo de um processo é o fluxo, gera o fluxo. Então, para gerar fluxo, eu preciso de outras 2 coisas. Para ter um fluxo, eu preciso de trabalho dos itens e eu preciso de um processo. Não existe fluxo se eu não tenho um processo. Não existe fluxo se eu não tenho processo. Tá? E para que serve eu analisar o fluxo? Pessoal, desde que eu me conheço por gente, a gente conversa muito sobre melhoria de processo. Existia uma onda muito grande lá nos anos 90, nos anos 2000, de gestão por processos. Ok? Cujo objetivo, o maior objetivo é integrar a empresa, fazer a empresa rodar bonitinho, integrar as áreas, entregar as coisas mais rápido para o cliente. Beleza? Só que o processo, ele tem uma característica, o processo ele é estanque. O processo, a rodovia, ela é fixa, ela não se movimenta. Então eu defino um processo com a expectativa de que aquilo vai funcionar bem. Eu construo uma ponte em um determinado local da minha cidade com a expectativa de que aquela ponte vai me ajudar no tráfego dos veículos. Mas como que eu descubro se aquela estrada, se aquela rodovia foi uma boa ou uma má escolha? O fluxo, quando eu estou falando de veículos, isso significa o quê? Congestionamentos. Diminuiu o congestionamento da cidade? O fluxo está mais fluido, está mais suave. Então, aquela rodovia deu bom. Então, olha só. Quando eu analiso a movimentação dos carros, eu consigo identificar aonde estão os problemas das minhas estradas. Eu não sei se vocês vão lembrar, hoje não é mais assim. Todos os departamentos de trânsito fazem esse monitoramento por satélite, por GPS.
Mas alguém lembra, puxa aí na memória, de, sei lá, há 10 anos atrás, 15 talvez, ter visto alguém num tipo um cruzamento, ou numa rotatória, num trevo, ou num farol, algum uniformizado com um marcadorzinho de carro passando, fazendo tipo contagem de carro mesmo? Não sei se vocês já viram isso, já vi algumas vezes porque eu prestava atenção nisso. Já viu, Érica? Eu sou a mais velha da classe, com certeza. Por que eles faziam? Por que eles faziam isso? Para entender quanto veículo estava trafegando por aquele local e entender se estava formando fila ou não. Porque a formação de fila é que traz o congestionamento, percebe? E aí ele diz assim, opa, peraí, olha só, aqui ó, neste ponto aqui, ó, tá formando fila, tá congestionando. Como é que eu percebi isso? Olhando o fluxo, a movimentação. Então, quando eu percebo isso, qual é a forma de eu resolver esse problema? Mas sejam mais objetivos, pessoal. Qual é a forma de eu resolver isso? Eu tenho que fazer novas rodovias, eu tenho que modificar uma rodovia, eu tenho que modificar uma regra daquela rodovia. Agora aqui, ó, nós vamos colocar um farol aqui, ó. Ou agora nós vamos criar um puxadinho de uma rodovia que vai atravessar isso aqui, ó. Eu modifico, o que eu estou falando para vocês, pessoal? Eu modifico o meu processo. Através da gestão do meu fluxo, eu analiso a gestão do fluxo para trazer melhorias para o meu processo. A hora que eu trago melhoria para o meu processo, isso se reflete num fluxo mais suave. O que é o método Kanban, pessoal? O método Kanban é uma forma de você fazer a gestão do fluxo. Então você vai analisar o teu fluxo e a partir desse fluxo você vai identificar melhorias no teu processo. O método Kanban, portanto, não é um processo em si. O método Kanban não é algo que você possa utilizar sem ter um processo associado. E o método Kanban, ele não é um processo. Ele é uma ferramenta para fazer gestão de fluxo. Existe, mais para frente eu vou mostrar para vocês, existe um princípio do método Kanban que é comece com o que você faz hoje. E aí eu vou provar que o método Kanban não existe sem ter um processo pré-definido. Comece com o que você faz hoje. Beleza. Vamos pensar numa situação hipotética que a gente se reuniu aqui e nós queremos fazer que nem o Elon Musk. Nós vamos mandar... Ó, segunda vez que eu falo nele, uma terceira, o Xandão vai derrubar a minha live aqui. Não, vai te derrubar. Vai derrubar. Ó, nós nos reunimos aqui e nós vamos mandar um foguete para a Lua. Só que nunca ninguém fez isso, a gente não tem nem ideia de como faz isso. Beleza? Aí a gente se reúne e fala, moçada, vamos ter que construir um foguete. Alguém sabe como construir? Ninguém. Aí a Renata diz assim, pô, vamos utilizar o Kanban para isso? O método Kanban? Pô, vamos! Aí o primeiro princípio do método Kanban é comece com o que você faz hoje, tá? Com o que a gente faz hoje? Nada. Nós não estamos nada. Então travou. Se eu começo com o que eu faço hoje, eu não faço nada hoje, eu travo. Vocês entendem? Então... O método Kanban ele não sobrevive se não tiver um processo por detrás dele. Portanto, é uma insanidade, é uma loucura e uma falta de entendimento quando algumas pessoas dizem assim, eu vou deixar de fazer alguma coisa para fazer Kanban. Eu saí do Scrum e fui para o Kanban. Não faz a menor sentido. Sacaram? Porque você não deixa de fazer alguma coisa para fazer o método Kanban. Você usa o método Kanban e a partir das descobertas que você faz, você melhora o teu processo. Você nunca deveria deixar de fazer alguma coisa para começar a utilizar o método Kanban. Você começa a utilizar o método Kanban, começa a observar o fluxo e a movimentação do teu trabalho, você vai identificar onde estão os teus problemas e a partir daí propor melhorias no teu processo. Que eventualmente pode ser, inclusive, deixar de usar práticas do Scrum.
Na certificação, vocês não vão responder dessa forma, tá? Na prática, tá tudo bem. Porque se você viu que uma prática do Scrum está te causando gargalo, está te causando problema, arranca, muda. Mas você viu baseado numa gestão, numa evidência. E aí você vai melhorando continuamente. Faz sentido isso que eu estou te falando? Então, se você tirar alguma coisa, você vai colocar outra no lugar. Então, o Scrum ele está mais para processo. O método Kanban está mais para gestão de fluxo. O método Kanban pode ser utilizado em qualquer tipo de trabalho de gestão de conhecimento. O Scrum não. Algumas pessoas perguntaram, quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro? O método Kanban você pode usar em qualquer situação que você tenha envolvendo o trabalho de gestão de conhecimento. Não há nenhuma restrição. Esse negócio de, o Scrum eu uso para desenvolvimento de produto e o método Kanban para sustentação. Balela, falácia, burrice, coisa que, sei lá, o cara não entende porra nenhuma para falar um negócio desse. Não faz o menor sentido. Ok? O método Kanban não tem restrição, você pode usar em qualquer local. Na tua área comercial, na tua área de marketing, na tua área de RH, aonde tem processo e trabalho de gestão de conhecimento, você pode utilizar o método Kanban. Ok? Scrum. Scrum eu tenho que ter um desenvolvimento de produto. Ok? Dá para usar o Scrum no RH? Pô, dá. Se você for lá e adaptar e fazer uma força e tal, dá para usar algumas ideias. Você adapta. Mas ele não foi feito para isso. Ok? Talvez se você utilize o Scrum só para fazer correção de erro, é bem provável que ele não tenha o desenvolvimento de produto. Você vai ter que ajustar, forçar, mudar e tal, porque ele não foi feito para fazer só correção de erro. Então, o Scrum ele tem ambientes mais pré-definidos para o funcionamento dele. Tá? Por mais que, claro, os criadores do método do Scrum vão dizer que ele funciona em tudo, é lindo, maravilhoso. Mas ele tem algumas pré-definições para funcionar. Já o método Kanban não. Então, até uma insandice querer comparar uma coisa com a outra. Não faz o menor sentido ser um contra o outro, quem que é o melhor, não existe isso, tudo só faz ou porque não sabe, ou porque é intelectualmente desonesto, ou porque quer obter algum tipo de vantagem, vender alguma coisa para você, algo nesse sentido. Tá? Olha só, então, vamos continuar aqui nosso entendimento disso, porque é importante para depois a gente integrar as duas coisas. Então, o fluxo ele é essencial, você entender o fluxo é essencial para você identificar onde estão os teus problemas. Quando a gente fala que a gente tem um fluxo suave, nós estamos falando que essas coisas acontecem dentro de uma expectativa, dentro de uma previsibilidade. Quando o fluxo é mais emperrado, ele é mais instável, ele tem mais atritos. É a mesma coisa que a gente olha no trânsito. O trânsito ele é suave quando não tem muito congestionamento. Mas quando ele tem muito congestionamento, ele é mais truncado, certo? É muito melhor, é muito mais confortável para você ir do ponto A ao ponto B mais ou menos a 40, 50 km por hora durante todo o percurso, do que hora a 3 km, depois você vai a 50, aí depois você volta para 10, aí você vai para 100, aí, entende? Essas oscilações traz um desconforto muito maior do que você ter uma linha contínua, uma linha mais suave para andar. E esses picos e esse atrito, ele acontece basicamente por causa de formação de fila. As filas do trabalho é que são as grandes vilãs daquilo que a gente faz. Fila, pessoal, faz parte da nossa vida, dos nossos negócios o tempo inteiro. Deixa eu trazer alguns exemplos para vocês, tá? Check-in, eu vou lá no check-in do hotel. Às vezes o que acontece? Você fica 35 minutos esperando a sua vez para em 5 minutos ser atendido, certo? Você chega lá no horário de pico, às vezes você fica 35 minutos, em 5 minutos o teu check-in está pronto, mas você teve que esperar 35 lá na fila. Puta, a fila está me gerando atrasos. Outro exemplo, a gente está indo cada vez menos no banco, mas eu fui muito em banco e fiquei muitas vezes mais de hora esperando no banco para ser atendido em 10 minutos. Você fica uma hora e meia para fazer um saque no caixa. Hoje já é diferente, obviamente, mas acontecia, ainda acontece, mas acontecia muito, muito mais. Uma outra situação, no trânsito, você demora 10 minutos para ir do ponto A ao ponto B sem fila, mas com fila você demora 45 minutos. Ou seja, um mundo sem filas iria ser um mundo muito mais ágil.
Ok? Por que forma fila, pessoal? Pensa assim, por que forma fila no check-in de hotel? Esse gargalo é gerado pelo quê? O gargalo ele é gerado por uma situação matemática. A fila ela é uma equação matemática. Tudo isso que vocês falaram, vocês estão certos. Mas ele é tudo reflexo de algo maior, que é quando a tua demanda ela é maior do que a tua capacidade produtiva. A tua capacidade produtiva pode ser baixa porque você tem problema, você tem gente não capaz, você tem erro, você tem isso, você tem aquilo. Né? Ou pode ser que esteja tudo certo, mas a tua demanda realmente está muito alta. Então toda vez que a tua demanda for maior do que a tua capacidade, vai se formar fila dentro do teu processo, local ou em todo o processo. E fila gera atrasos. Fila gera atraso. Olha a diferença, 35 minutos esperando para 5 minutos ser atendidos. Qual é esse impacto econômico das filas? Imagina que você foi no restaurante, você entrou, você estava vaziozão, não tinha ninguém lá no restaurante. Aí você pediu um carbonara, beleza? O tempo de preparo desse carbonara é de 5 minutos. Você esperou mais 10, então em 15 minutos você já está comendo o teu carbonara. Mas por que isso? Porque quando você chegou só tinha você, não tinha fila. Só foi o tempo de você pedir, o tempo de preparar e você comeu. Faz sentido? Os outros 10 minutos é o tempo do garçom chegar até na cozinha, o cara preparar, voltar. Perfeito. Agora olha essa mesma situação. Você gostou tanto desse carbonara que você voltou lá no restaurante. Só que agora ele já tinha um certo nível de público. Não estava mais vazio. Você pediu o mesmo carbonara, o mesmo prato. Você gostou muito do carbonara. O tempo de preparo do carbonara foi exatamente igual, 5 minutos. Só que agora você já teve que esperar 30 no total, porque foi, ao invés de 10, foi 25 minutos de espera. Por que você passou de 10 minutos de espera para 25? Porque você tinha uma fila de pedidos na sua frente para ser processado. Muitas vezes a gente não vê essa fila, mas ela está lá. Agora pensa que é o mesmo restaurante aqui, faz uma lucubração, assume que isso aqui é o mesmo restaurante, beleza? E aí você vai lá, gostou tanto do carbonara que você disse, eu vou voltar sexta-feira, tá rolando um pagodinho, eu vou comer um carbonara com pagode e vinho. Nada a ver, né? Não combina porcaria nenhuma isso aí. Eu vou lá, peço o carbonara de novo, 5 minutos para produzir. Só que agora eu tenho que esperar 60 minutos de espera. Total de 65 minutos. Por quê? Porque tinha uma enxurrada de pedidos na minha frente. O tempo da cozinha é o mesmo, só que a tua percepção como cliente é... Qual é a tua percepção como cliente nessa situação aqui? Porra, eu vim aqui e fui atendido super rápido. Não sei o que está acontecendo com esse restaurante. Eles pioraram, hein? Antes era rapidinho para ser atendido. Agora não sei o que aconteceu. Semana passada eu vim, estava bom, agora demorou o dobro do tempo. Estão se perdendo lá na cozinha. Talvez eles estejam trabalhando exatamente da mesma forma. O que mudou é a quantidade de fila que eles têm lá dentro. A quantidade de pedido. A demanda é maior do que a capacidade naquele momento. Okay? Isso pode acontecer, inclusive, de formas variadas ao longo do tempo. Faz sentido isso para vocês? Estão conseguindo relacionar com o dia a dia? Tá vendo? Então, se eu quero melhorar as coisas no meu trabalho, não é só para o processo que eu tenho que olhar, não é só para a minha prática, não é só para a minha definição de pronto. Eu tenho que olhar para o fluxo do meu trabalho, para identificar onde está o problema, e aí sim melhorar com mais sabedoria, por exemplo, a minha definição de pronto. Olha isso aqui. Aí vamos trazer para uma realidade talvez mais próximo de vocês. Imagina que você tem 3 equipes. A equipe A, a equipe B e a equipe C. E aí você chega lá e você tem um conjuntinho de coisas que eles têm que fazer e você pede por uma estimativa. Tá bom? O time A, B, C, se reúne aí e me dá uma estimativa dessas coisas aqui que tem que fazer, desse conjuntinho de coisas, desse novo pedido aqui para ser feito. Beleza? Aí eles se reúnem, fazem lá e tal, e falam assim, ó.
A equipe A, deixa eu apagar isso aqui. A equipe A, que é a equipe verde, isso aqui é minha equipe A, isso aqui é minha equipe B e esse aqui é minha equipe C, tá? Então, a minha equipe A diz o seguinte, olha, para fazer isso aí, a gente precisa de 3 dias, beleza? A equipe B mandou mais 5 dias. A equipe C mandou mais 2 dias. Então, se eu somar tudo isso aí dá quanto? 10 dias, certo? Imagina que você esteja liderando essa equipe e você precisa dar o prazo para alguém. Qual que é o prazo que você vai dar? 3 mais 5 mais 2, se você for prevenido, você vai colocar uma manguinha, certo? Você vai colocar uma gordura. Você vai dizer, pô, pediram 3 mais 5 mais 2, eu vou meter mais uns 30% de gordura aqui, eu vou falar que é 13 dias. Certo? Uma manguinha e tal. Mas se eu for olhar, grosso modo, se eu não for colocar a manga, eu estou dizendo um prazo de entrega de 10 dias. Aí eu vou lá e falo, ó, daqui 10 dias está pronto, porque esse daqui foi estimativa, o pessoal vai começar a trabalhar e esse aqui é estimativa. Mas a realidade, pessoal, é que isso aqui jamais, ou vai ter pouca possibilidade de alcançar. E aí atrasa e causa frustração, né? Pô, vocês erram estimativa. Estimativa está errada, esse povo não sabe estimar. Pô, dá 0 para eles. Né? Vamos dar curso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a verdade é que, se a gente for olhar, lá no time A, o time A estava com uma fila de 10 dias. Eles não estavam parados assim, cruzando, esperando vir uma nova demanda. E chegou a demanda, agora vamos trabalhar. Não é assim, certo? Normalmente a gente já está sobrecarregado, um monte de coisa fazendo, faz uma estimativa, vai entregar. Ou seja, tinha uma fila aqui, ó. Esse novo pedido é igual lá no restaurante. Ele só vai começar a ser feito depois dessa fila aqui. Então tem um atraso, a fila gerou um atraso. Beleza? Se mudar a prioridade, alguém vai pagar o pato, certo? É igual lá no restaurante. Eu cheguei por último, meu prato foi entregue por primeiro, alguém vai ficar mais atrasado ainda. Okay? Então tem uma fila ali de 10 dias. Quando esse time A terminar e entregar aquilo, ele não vai automaticamente para o time B começar a trabalhar. O que acontece? Também existe uma fila lá no time B. Esse caso aqui é de 15 dias. Quando o time B terminar de trabalhar e vai lá para o time C para fazer as coisas, também ele não começa imediatamente. Ninguém está de braço cruzado. Então existe uma outra fila lá. E aí essa fila, vamos supor que seja de 8 dias de trabalho. Agora, quando você soma tudo, você vê que eu tenho um tempo de fila de 33 dias e 10 dias de trabalho. E aí eu tenho 43 dias no total. A mesma ideia do check-in do hotel. Você ficou 35 minutos esperando na fila para ser atendido em 5. Você percebe que muitas vezes os atrasos das equipes de vocês, a não entrega, a postergação, pular de uma sprint para outra, seja o que for, ou o cliente receber isso de uma maneira tardia e reclamar do prazo, às vezes não é a questão do trabalho que você executou, do quão produtivo você foi em termos de execução da atividade, mas o teu fluxo, o tempo de fila que você tem ao longo do teu fluxo como um todo, o processo que você está usando, as políticas, as regras, estão fazendo que existem muitas filas. E essas filas vão gerando esses atrasos. Faz sentido isso? Então, quando você utiliza o método Kanban, você começa a ter uma gestão melhor dessas filas. E o grande segredo para você melhorar as coisas é você fazer uma boa gestão de filas. Se você fizer uma boa gestão do teu fluxo, né, pegando um paralelo aqui, você vai ter um sistema de trabalho mais eficiente. O teu Scrum vai funcionar melhor. Pessoal, por que vocês mesmo não concordaram comigo e disseram assim, Kelvin, gera muito problema no final da sprint, a gente tem muito atraso no final da sprint, tem correria no final da sprint. Por que gera correria no final da sprint? Porque acumulou fila para o final. Eu fui empurrando esse trabalho. É a mesma coisa assim, cheguei lá para atravessar, cheguei com o meu carro, tem um buraco ali na rua. Ao invés de eu tapar aquele buraco para passar com o meu carro, eu saio do meu carro e vou lá, busco outro e
venho para o mesmo lugar. Aí vem, busco o outro, venho para o meu lugar. Venho, busco outro. Daqui a pouco eu tenho 5 carros parados por causa de um buraco na pista. E aí eu tenho que entregar os 5 carros amanhã. Aí eu tenho que sair correndo, tapar o buraco. Compreende? Então, eu tenho que gerenciar esse fluxo antes, durante e depois da sprint. Para daí eu ter um desempenho melhor de trabalho. Quero mostrar uma prática aqui para vocês, algo na prática. Prática não, mas mais voltado, assim, dar uma visão, trazer para um visual aqui para vocês. Existem vários motivos da geração de filas. Eu vou mostrar alguns para vocês. Existem vários motivos que essas filas são geradas, tá? Um desses motivos é o tamanho do lote de trabalho. O tamanho do lote de trabalho é a tua demanda. O quanto essas demandas trafegam dentro do teu fluxo. Por exemplo, o que é mais ágil no trânsito? Uma moto, um carro, um caminhão? Moto, certo? Depois da moto vem o carro ou o caminhão? Escreva aí no chat para mim. Eu sei que a pergunta é retórica, mas eu quero que vocês não durmam. Então, responde aí. Aí, agora eu estou gostando. Carro, certo? Por quê? Por causa do tamanho. Perfeito? Coisas maiores tendem a ser mais lentas. Coisas menores tendem a ser mais rápidas. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Você tem o que eu estou chamando de lote tradicional. O que é um lote tradicional? São 10 itens verdes que você tem que processar. Esse processamento ele é assim, ó. Ele demora 1 minuto. Cada item verde demora 1 minuto para ser processado em cada etapa. Então, é 1 minuto aqui, 1 minuto aqui, 1 minuto aqui. Tá? 1 minuto por item. Então, vamos lá. Um lote tradicional ele é o seguinte. Eu preciso um lote grande. Eu preciso processar esses 10 itens, todos eles pela etapa 1, para depois todos eles irem para a etapa 2, e depois todos eles juntos irem para a etapa 3. Eu estou processando um caminhão aqui. Estou processando um caminhão. Então vamos ver como é que isso aqui ficaria. Está processando 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, processei 5 peças igual a 5 minutos. Esses tempos eu estou fixando. Eles não são assim na vida real, mas eu fixei em 1 minuto. Então depois de 5 minutos eu tenho 5 peças processadas. Vou processar mais um pouco. Ou seja, depois de 10 minutos eu tenho as 10 peças que passaram pela etapa 1 e agora elas vão para a etapa 2. Todas juntas. Caminhão. Agora eu vou fazer a mesma coisa na etapa 2. Tá? E depois de mais 10 minutos, no total 20, eu vou ter esse lote de trabalho preparado para ir para a etapa 3. Vou fazer a mesma coisa. Depois de mais 10 minutos, eles vão para a etapa 4. Depois de mais 10 minutos, ou seja, 40, eles começam na etapa 5. E aqui vem a mágica. No minuto 41, eu tenho a primeira peça pronta. Ok? Então, depois de 41 minutos que eu comecei esse processo, eu tenho o primeiro item pronto. E aí eu vou processar todos. Beleza. Depois de 50 minutos, eu processei as 10 peças. Agora vamos transformar esse caminhão numa moto. E daí na moto é o seguinte. Eu posso processar um item por vez. Um item não depende do outro, não tem dependência. Um item vai para a etapa 1, depois ele já vai para a etapa 2, já vai para a etapa 3 e assim por diante. Ou seja, começa aqui, ó. O item 1, processei. Depois de 1 minuto, este item que estava aqui vai vir para a etapa 2 e este item daqui vai vir para a etapa 1. Olha o que vai acontecer. Movimentou. Agora, mais 1 minuto, este item aqui vem para cá, o que estava na etapa 1 vem para a etapa 2, o que estava no backlog vai para a etapa 1. E é isso feito. Vem fazendo, vem fazendo. Agora olha a mágica do que vai acontecer. Depois de 5 minutos, nós temos a primeira peça pronta. Essa é a diferença do mundo sem fila. Qual é a diferença de um ou de outro? O tempo de processamento é o mesmo, o trabalho é o mesmo. O que muda? Tempo de espera em fila. Essa é a diferença de 41 para 5 minutos. E se eu processar tudo, vocês vão ver que em 14 minutos todos foram processados. Então é de 41 para 5, de 50 para 14. Essa é a diferença de eficiência operacional quando você tem fila e quando você não tem fila. Sacaram? Então eu faço a gestão do fluxo para ter uma gestão melhor sobre as minhas filas de trabalho.
E eu quero transformar isso, quero reduzir essas filas, identificar onde tem os gargalos, para transformar o meu fluxo num fluxo mais fluido, num fluxo mais lean, num fluxo mais enxuto, mais suave, que eu tenho mais previsibilidade do que vai acontecer. A previsibilidade, pessoal, vem de uma gestão eficiente de fluxo, porque você consegue ter um controle melhor do que está acontecendo dentro do teu trabalho. O que normalmente são ofensores do fluxo? Por que o fluxo dá ruim? Por que você tem um fluxo ruim? Por que você tem gargalo? Por que você tem fila? Normalmente, né, alguns fatores. Ó. Problemas de qualidade, se a gente for pegar sempre, entre parênteses, é a analogia que a gente vem fazendo. Muito buraco na pista. Quando você está dirigindo uma estrada buracada? Aí ferrou, né? Buracada foi ótimo, né? Buracada. Quando você está dirigindo uma estrada burocada, você tem que andar mais devagar, não importa se você está indo com o carro bom ou não. Então a tendência é que gera mais fila. Políticas burocráticas. Você coloca lá um farol no lugar errado. Você exige uma aprovação do teu diretor que só vem uma vez a cada 30 dias no teu escritório. Tudo fica represado esperando aquela aprovação. Sobrecarga de trabalho, muito carro na rodovia. O que acontece quando você vai de São Paulo a Santos num dia normal? 60 minutos você está em Santos. Pega um feriadão prolongado, você vai demorar 4 ou 5 horas. Okay? Por quê? Porque mais carros, mais trabalho do que a capacidade daquela pista, do que a capacidade de processamento. Então, quando você tem muito trabalho, você gera isso. Variabilidade da demanda, muitas vezes é horário de pico. Manja, aquela pizzaria das 7 às 8 da noite, ela começa a ter mais problemas, porque tem muito mais gente pedindo. E aí vem, aí que começa o jogo da gestão, né? Okay? Porque às vezes você simplesmente vai ter picos, ou por exemplo, no caso do trabalho de gestão de conhecimento, às vezes, pessoal, é pelo tipo de demanda. Chega uma grande quantidade de um tipo de demanda que você não domina. Uma demanda nova. Ou aquela situação de, tem lá um produto que você está mantendo, que você está trabalhando, e fazem 3 anos que você não mexe lá numa parte de emissão de nota fiscal. Aí chegou 3 demandas para emissão de nota fiscal. 5 demandas. Né? Você tem uma baixa capacidade ali de produzir, porque você não lembra mais. Variabilidade do tamanho. Né? Horário de pico de caminhões, por exemplo. Então, o tamanho pode causar fila. Variabilidade do esforço. Carros mais rápidos, carros mais lentos. Então, às vezes você tem trabalhos que são mais rápidos para fazer numa etapa e mais devagar nos outros. No caso de desenvolvimento de software, veja se isso não acontece com vocês. Ó. Às vezes você gasta 2 horas para analisar, 3 horas para desenvolver, para construir, e gasta 35 para testar. Às vezes você gasta 35 para analisar, 2 para desenvolver e 1 para testar. Essa variabilidade toda é que ela vai sendo mais complexa para você fazer a gestão. Mas o fato de ser complexa não significa que você não tem que fazer. Bloqueios, dependências. Você coloca uma obra na pista, você tem 3 pistas e você fechou uma pista, porque deu um bloqueio, bloqueou aquela pista. Okay? Se você tem 3 pistas, por exemplo, e você bloqueia 1, você reduziu 33% da tua capacidade produtiva. Mas o teu reflexo vai ser muito maior agora. O teu atraso vai ser proporcionalmente muito maior do que isso. Por quê? Porque com 2 pistas, a tua capacidade ficou menor do que a tua demanda e vai gerar fila, e esse efeito vai ser uma formação de filas cada vez maior. Tá? Não tem como escapar disso. O que eu quero falar para fechar esse assunto de fluxo aqui com vocês? Às vezes, as empresas elas se preocupam muito aqui, ó, com esse lance de eficiência de recurso. E recurso aqui, pessoal, eu não estou chamando pessoas de recurso. A pessoa não é recurso. Mas o que a pessoa sabe é um recurso que ela tem, certo? O que ela sabe é um recurso. Ela não é, mas o que ela sabe é. Então é nesse sentido que eu estou falando de recurso aqui, para não ter que ficar toda hora fazendo disclaimers dessa natureza. Tá?
Às vezes as pessoas se preocupam muito com a eficiência de recurso. Eficiência de recurso, basicamente, na cabeça de um gestor, de qualquer que seja a empresa, de um diretor, é: eu contratei o Jair para trabalhar, eu quero que ele esteja trabalhando 100% da capacidade dele. O que acontece quando um diretor descobre que tem alguém ocioso? Dá tremedeira, certo? Parece ser o bêbado que não consome álcool uns 2 dias. Assim, porque ele quer que esteja todo mundo trabalhando a 100%, a 110%. Se falar que está todo mundo sobrecarregado na cabeça dele, é o ideal dos mundos, certo? Bota pressão. Bota pressão porque aí vai sair. Se não tiver pressionado, não vai sair. Então bota mais trabalho para ele, porque daí vai dar certo. Beleza? Primeira lição daqui. Mais trabalho do que capacidade produtiva gera o quê? Gera o quê? Fila. Fila gera atraso. Ou seja, eu fico mais lento. Tá? Beleza. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o fato de todo mundo da tua empresa estar 100% trabalhando, 100% alocado, já significa que você não está gerenciando os gargalos. Porque, dada a variabilidade do trabalho, e nós somos uma cadeia de entrega em conjunto, a gente não faz um trabalho de ponta a ponta sozinhos, de nada adianta eu fazer o meu trabalho super rápido se a próxima pessoa que vai trabalhar é a Érica e ela consegue fazer 2 coisas por dia e eu consigo fazer 5. Eu faço 5, eu estou 100% alocado, eu faço 5. Mas eu mando para a Érica está 100% alocada, só que ela só faz 2. O que vai acontecer com a fila de trabalho da Érica? Cada vez vai ter mais coisas para ela fazer, cada vez ela vai ter mais trabalho, mais fila, mais atraso, menos produtiva ela vai ser. Então, antes de eu pensar em eficiência de recurso, eu deveria pensar em eficiência de fluxo. Aonde está aquilo que produz menos dentro do meu processo produtivo? E aí eu ajusto aquilo para a mesma vazão. Então, se a Érica produz 2 e eu produzo 5, ou eu vou ter que dar um jeito da Érica produzir 5, ou eu vou ter que produzir 2. Porque senão é desperdício. Faz sentido? Vamos supor, então, que eu baixe minha produção, eu comece a produzir só 2. Aí você vai dizer, Kelvin, mas daí você está ineficiente. Do ponto de vista de recurso, sim. Do ponto de vista de fluxo, não. Faz sentido? Agora que eu descobri a minha eficiência de fluxo, aí eu vou para a minha eficiência de recurso. Quem sabe não precisaria ser eu fazendo aquela atividade. Eu vou colocar o de Jair, que custa mais barato para mim e consegue, o 100% dele é o 2. Então eu diminuo o meu custo, otimizei meu recurso, otimizei meu fluxo, otimizei a utilização dos meus recursos. Aí eu crio uma otimização do meu sistema como um todo. Quando você tem correria no final da sprint, é porque estas coisas aqui não estão ajustadas, pessoal. Faz sentido? Agora, se a gente pensar no todo, vamos expandir um pouquinho a nossa mente. Não só dentro da sprint, mas o que está antes da sprint e o que está depois da sprint. O quanto de fluxo de gargalo não tem por aí? Porque de nada adianta você entregar. Contar um exemplo prático para vocês rapidamente. Mas, ó, exemplo prático. Já faz tempo, posso contar isso para vocês. Foi lá em 2018. Cheguei numa empresa e eles utilizavam um Scrum. Tá? E aí faziam liberações a cada 15 dias. Uau, liberação a cada 15 dias. Cada 15 dias tem uma nova versão no ar. Mas mesmo assim, os clientes estavam reclamando de atraso, de que eles não eram atendidos. Tal. Pô, tem alguma incongruência, certo? Eu libero a versão a cada 15 dias, uma cliente reclamando que não recebe, não sei o quê. Quando a gente foi estudar, foi olhar um pouquinho mais a fundo, a gente percebeu que, na média, os clientes atualizavam a versão a cada 6 meses. Por quê? Porque era um ambiente on-premise, tinha todo um conjunto de mecanismos para fazer, tinha processo de gestão de mudança, tinham problemas no software que faziam com que havia uma baixa confiança do cliente em atualizar para uma versão mais nova. Você percebe? Ou seja, eu posso até estar otimizado local,
Mas se eu não tiver otimizado de ponta a ponta, não adianta eu ser rápido, vai ter um outro gargalo aqui. Lógico que o nosso foco vai ser muito mais olhar para a questão do Scrum, da Sprint. Mas sempre que possível, olhem isso de ponta a ponta, começam a perceber, começam a entender esse fluxo de ponta a ponta. Okay? Às vezes, você pode estar fazendo um excelente trabalho, mas ninguém está reconhecendo o valor porque está esbarrando em alguma etapa. Nisso, tá? E aí eu prometo que é para encerrar, só para pegar o gancho aqui. Como que a gente vê as empresas se organizarem? Organograma, tudo bonitinho, né? Cada caixinha no seu lugar. Mas na prática elas funcionam assim. Parece o Garfield com um novelo de lã todo ilhado, certo? Vai para cá, vai para lá e tudo mais, tal. E esses pontos, essas conexões que acontecem dentro da organização, é o fluxo. É a movimentação desses itens de trabalho. Ou seja, o fluxo vai devorar a tua estrutura organizacional todos os dias no café da manhã. Não importa qual é a tua estrutura. O que importa, na verdade, é o fluxo. A forma como esse trabalho se movimenta ao longo das coisas. Tá? E aí é o que a gente chama dentro do método Kanban de serviço. Tá? O serviço é enxergar as coisas de ponta a ponta. É aquilo que eu entrego. Um serviço tem um cliente, ele tem uma entrada, tem uma execução e tem uma saída de validação. Exemplo. Imagina que um cliente fez um pedido e que esse pedido foi feito por uma área comercial. Essa área comercial tem um fluxo de trabalho, certo? Só que em determinado momento ela vai ter que passar para um time de desenvolvimento aquela demanda, que vai continuar a desenvolver, ou vai continuar atendimento desenvolvendo aquilo que o cliente pediu. No momento que ele está desenvolvendo, pode ser que ele precise do apoio do time A, um time de banco de dados, ou time de inteligência artificial. Olha, ele está fazendo esse item aqui e ele precisou do apoio do time de inteligência artificial. Então essa demanda vai lá para o time de inteligência artificial. E ele tem que executar esse trabalho dentro do time de inteligência artificial e vai voltar para esse time de desenvolvimento, que vai concluir o trabalho, que eventualmente pode ser que devolva para o time comercial e o time comercial entrega para o cliente. Isso é um serviço. Olha só, isso aqui, ó, que vocês estão vendo que eu pontilhei, é um serviço end-to-end. É um serviço de ponta a ponta. Quando eu consigo enxergar isso, é o melhor dos mundos. Nem sempre a gente tem maturidade para isso. Okay? Só que se eu olhar internamente, dentro desse serviço, eu percebo o seguinte. Aqui no time comercial eu tenho um subserviço. Aqui dentro do time de desenvolvimento é outro. Dentro do time de apoio é outro. Vocês percebem? Então, quando você está fazendo o teu Scrum, você é uma partezinha dessa engrenagem como um todo. Quanto mais maturidade você tiver para olhar, para sair fora do seu time e olhar o todo, você vai conseguir enxergar mais uma visão de serviço de ponta a ponta. Isso não significa que você não deva começar a melhorar o teu ambiente local. É isso que melhorar o teu subserviço, aquilo que você faz dentro da tua equipe, vai te dar maturidade e possibilidade de pensar no nível de maturidade depois mais alto. Isso se reflete dentro de uma visão para um time Scrum. Né? Deixa eu abrir aqui. Entre essas linhas vermelhas que vocês estão vendo, é o que acontece dentro do teu Scrum, dentro da tua equipe. Começa lá, os itens foram selecionados para sprint, você analisa, desenvolve, testa. Depende do fluxo, né? É só um modelo, beleza? Não que sejam essas etapas que você faz, mas é só um modelo para entender. O que está entre vermelho é a tua sprint. Mas tem coisas que estão antes do planejamento da sprint, que a gente chama carinhosamente, na gestão de fluxo, de upstream. Tem todo um trabalho aqui, ó, e isso aqui é o que o PO faz. Ou o PO deveria fazer, o refinamento. Okay? Só que quando a gente pega aquela palavra de refinamento e torna isso mais visível, a gente está falando isso de desenhar um fluxo de upstream, um fluxo do que acontece antes. E depois da sprint você tem uma entrega, que é o downstream, que é o que acontece depois do teu ponto depois da tua definição de pronto. Tua definição de pronto é até aqui, ó. Você cumpriu ela, você atingiu o teu ponto de entrega. Mas o que acontece depois? Faz sentido?
Então, o método Kanban ele vai te ajudar a visualizar toda essa camada aqui, ó. O início, né? A entrada, a execução e a saída. O teu futuro, o teu presente e o teu passado. Amanhã eu explico um pouquinho mais sobre isso de presente, passado e futuro, para vocês entenderem a localização aí. Então tá bom, ó. A gente começou a aquecer um pouco dos motores, a primeira parte foi mais introdutória do Scrum, depois já melhorou um pouco com a gestão de fluxo. Amanhã a gente vai continuar um pouquinho mais com a gestão de fluxo e depois nós vamos aprender a como aplicar a gestão de fluxo dentro do Scrum, sem necessariamente ter que jogar o Scrum fora. Ou seja, como é que eu melhoro aquilo que eu faço hoje, como é que eu melhoro meu Scrum usando a própria gestão de fluxo. Fechou? Então tá bom. Encerramos por hoje. Beijo, abraço, quero ver todo mundo amanhã, hein? Não vão abandonar. Amanhã é quinta-feira. Inimigos do fim até no final, hein? Fechou? Então tá bom. Beijo, abraço.